Olá pessoal, sou o professor Márcio com mais uma questão aí, agora falando de geometria plana, mais propriamente de área achurada. Nós temos aqui uma questão muito bacana, falando de área achurada, pedindo para achar a área, o exercício nos dá apenas o raio aí da circunferência inscrita aí nesse, digamos, quarto de circunferência, né? Bom, no primeiro momento, eu quero achar essa área achurada, nós poderíamos pensar da seguinte forma. Deixa eu jogar um pouquinho para lá, para ver se fica no foco. A gente poderia pensar da seguinte forma: para eu achar essa área pintada aqui, eu preciso, na verdade, enxergar que figura é essa aí. Eu acredito que uma grande maioria já bateu o olho e já viu. Pense o seguinte, vamos pensar na figura maior aí. Você tem a base maior e a base menor. A altura, obviamente, nós estamos diante de um trapézio aí, né? Então, podemos escrever essa área achurada, né? Como sendo que a área do trapézio, que eu vou escrever de TR, menos, eu tenho 1/4 de circunferência. Se eu tirar esse 1/4 de circunferência, certamente eu vou ficar apenas com a área achurada. Eu pego o trapézio, que é a área maior, e tiro essa parte de 1/4 da circunferência. Por que 1/4? Veja, o raio, ele se confunde aqui, ó, né? Ele é um quadrante, podemos assim dizer. Ele é um quadrante de um círculo, né? E um quadrante de um círculo mede 90 graus o ângulo central aqui. Logo a gente conclui que isso aqui é 1/4 de uma circunferência, ou de um círculo, né? Então, menos a área de 1/4 do círculo. Aí começa a ficar um pouco complexo para nós pensarmos a respeito. Veja, dentro desse 1/4 de círculo, nós temos um círculo que tangencia tanto a linha do quarto de círculo, quanto a parte, digamos assim, do raio, né? O raio desse 1/4 de círculo. Então, o círculo inscrito, ele tangencia a linha do quarto de círculo e tangencia o raio, por assim dizer. Bom, poderíamos pensar o seguinte: eu acho que todos concordam que o que eu vou tracejar aqui nada mais é, evidentemente que não prolongando lá, mas o que eu tracejei para cá, todos há de convir que equivale a 4. Porque trata-se do raio, vai do centro à extremidade da circunferência, tudo bem? O meu problema está exatamente aonde? Está do centro até o ponto aqui, o vértice, né, do quarto desse setor aí, do quarto desse círculo aí, né, que na verdade é um setor de 90 graus, né? Bom, e daí? E daí que é o seguinte, nós poderíamos pensar no seguinte: pense comigo, se do ponto de tangência ao centro eu prolongar aqui o meu raio aqui, né, eu continuo tendo 4 aqui, né? Do mesmo modo que se eu fizer isso aqui, ó, no meu ponto de tangência, eu também tenho o meu raio
Perceba que, como é ponto de tangência, esses ângulos são 90 graus. Logo, nós criamos aqui um quadrado de lado 4, tudo bem? Isso permite calcularmos essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de D. Poderíamos certamente, estamos diante de um triângulo isósceles aqui, poderíamos certamente dizer o seguinte: ah, Márcio, isso aqui é a diagonal de um quadrado, vai ser o lado raiz de 2. E é exatamente isso. Se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, você vai encontrar para o D diagonal de um quadrado de L igual a 4. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, você chega à conclusão que a diagonal, e eu não vou aplicar porque essa questão ela é um pouco longa, é o lado, só vou aplicar a fórmula da diagonal, raiz de 2. Pessoal, se você quiser tirar a conclusão, aplique o teorema de Pitágoras aqui, tudo bem? Então a diagonal nada mais é do que 4 raiz de 2. Como está em metros, eu vou colocar aqui, não faz muito sentido para nós agora, nesse momento, porque não faz questão não faz parte da solução, enfim, né, do final da solução. Podemos colocar a unidade no final, para não ficar confundindo aí, botando unidades. Diagonal 4 raiz de 2. Perceba que nós já encontramos o raio da nossa circunferência. Perceba que nós encontramos o raio, que nós encontramos que o nosso lado aqui, ó, o lado do nosso quadrado, nada mais é do que eu tenho esse pedacinho aqui, o raio do nosso o raio do nosso quarto de círculo nada mais é do que o quê? Daqui até aqui vale 4, certo? Como o raio confunde-se com esse lado aqui, ó, que é digamos assim, é o raio do nosso quarto de círculo, o raio do nosso quarto de círculo é exatamente essa distância aqui. E essa distância coincide com o diâmetro desse quarto de círculo, certo? Essa distância, que é a diagonal desse quadrado menor mais 4, coincide com o lado do quarto de círculo, né? Isso aqui é um lado e esse aqui é um outro lado, né? A abertura, né? Então, nós podemos dizer que daqui até aqui, nada mais é do que a diagonal mais 4. Ou seja, 4 mais 4 raiz de 2. Tudo bem? Nós descobrimos que isso aqui é 4 mais 4 raiz de 2. Tudo bem? Ok. Então, com isso, nós já descobrimos a base menor do nosso trapézio. Beleza. E daí? E daí que é o seguinte, perceba, se você baixar uma perpendicular aqui, que certamente tangencia aqui o quarto do círculo ali naquele início ali, ó, né?
está tangenciando, formando um ângulo de 90 graus, né? Se você baixar aqui uma perpendicular, nós vamos ter algo curioso. Como assim? Nós temos um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 53, evidentemente que este ângulo aqui, ó, vai ser 37 graus. Perceba que este lado aqui, ó, e eu vou colocar de uma corzinha diferente, este lado aqui também faz parte de 4 mais 4 raiz de 2. Esse lado mede 4 mais 4 raiz de 2. Vou colocar aqui de canetinha verde. 4 mais 4 raiz de 2. Tudo bem? Estamos diante de um triângulo retângulo de ângulos 53 e 37. Ora, não sei se vocês já perceberam que eu adiantei e já desenhei o triângulo aqui. Isso nos recorre, né, nos faz lembrar de um triângulo notável, qual seja, um triângulo pitagórico no qual ele é múltiplo do triângulo 3, 4 e 5, onde o lado oposto a 4K, o ângulo oposto a 4K mede 53 graus. E aí você pode me perguntar assim: Márcio, de onde você tirou esses 53 graus aí? Poxa, se você aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno, até mesmo a tangente, e procurar no livro de trigonometria uma tábua trigonométrica, você vai chegar nesses valores aproximados aqui, ó, 53 graus e 37 graus, certo? Então, aqui é um ângulo de 90 graus, né? Triângulo retângulo. Então, esse 53 e 37 refere-se a um triângulo pitagórico, cujos catetos medem 3 e 4. Lado oposto ao ângulo de 53 graus, como eu disse, é 4 multiplicado por uma constante. Lado oposto ao ângulo de 37 graus, é 3 multiplicado por uma constante, pela mesma constante, né? Se eu multiplico por 4 aqui, eu tenho que multiplicar por 4 aqui e, consequentemente, por 4 aqui. Tudo bem? Então, eu posso até fazer uma substituição aqui, ó. Esse 4 mais 4 raiz de 2, vocês concordam que eu poderia pensar em sendo 4 que multiplica 1 mais 2, mais raiz de 2? Concorda comigo? Perceberam aqui que, para efeito de cálculo, para nós, é melhor nós trabalharmos com a simbologia K e depois substituir? Perceba que esse quadrado grandão que eu criei aqui, nada mais é do que tem lado 4K, uma vez que K é 4 que multiplica 1 mais raiz de 2. Entenda, eu apenas percebi que, por esse triângulo ser triângulo pitagórico, múltiplo, né, dos triângulos 3, 4, do triângulo 3, 4, 5, né, nós colocamos o 4 em evidência, deu para perceber o seguinte, que aqui é 4 que multiplica 1 mais a raiz de 2. Como o 4 eu chamei, nós temos um triângulo 4, 3 e 5, né? 3, 4, 5, 3K, 4K, 5K. Se nós chamarmos o 1 mais raiz de 2 de K, o lado do nosso quadrado fica 4K.
e isto aqui fica sendo 4K. Perceba que o lado oposto ao ângulo de 37 graus é 3K. Ora, estamos diante de quê? De um trapézio, né? Vamos achar a área do trapézio. Evidentemente que em função de K. É a base maior mais a base menor vezes a sua altura dividido por 2. Então, a área do nosso trapézio é o quê? Base maior, 7K. Mais base menor, 4K. Vezes a altura, 4K. Dividido por 2. Então, a área do trapézio é igual aqui. Nós temos aqui 7 com 4, 11. Posso dividir por 2, dá 1, por 2 dá 2, vezes 2K. Então, nós temos 22K. 22K, o que? Ao quadrado. Perceba, porque aqui vai dar 11K, que multiplicado por 2K, vai dar 22K quadrado. Deixa isso guardadinho. Beleza, achamos a área do trapézio em função de K, sabendo que o K é 1 mais a raiz de 2. Vamos para o triângulo retângulo pitagórico aqui, que é múltiplo, né, de 3, 4 e 5. Aqui é 3K, né? Nós precisamos agora, agora que nós já desvendamos esse triângulo pitagórico, nós precisamos agora trabalhar com o quarto de circunferência. Nós já sabemos que o raio do nosso quarto de circunferência é o que? É 4K, certo? Tendo em vista que, colocando o 4 em evidência, eu vou ter 1 mais raiz de 2, e 1 mais raiz de 2 é K. Então, o raio do nosso quarto de circunferência é 4K. A área do nosso quarto de circunferência, de círculo, né? Melhor dizendo, é π vezes o raio ao quadrado sobre 4. Portanto, a área do quarto do nosso círculo é π vezes 4K ao quadrado sobre 4. Então, a área do quarto de círculo é 16K ao quadrado sobre 4 π. Melhorando isso, a área do quarto de círculo dividindo por 4 aqui, vai dar 4K ao quadrado, que multiplica π. Vamos substituir na nossa expressão aqui. A nossa área achurada é a área do trapézio, que nada mais é do que 22K ao quadrado, ok? Menos a área do quarto de círculo, 4K ao quadrado π. Perceba que podemos colocar
K ao quadrado, né? Em evidência. E aí nós vamos ter o quê? A área achurada. Ah, Márcio, por que você não coloca 2? Não. É interessante a gente colocar o K, porque o K ele representa uma expressão, certo? Senão a gente vai ficar fazendo continhas. Vamos colocar o K ao quadrado em evidência. 22 menos 4π. Mas quem é K? Como foi dito anteriormente, o K nada mais é do que nós utilizamos a denominação K, que é a constante que multiplica os lados do triângulo pitagórico, tendo em vista que os ângulos aqui mostraram para nós que trata-se de um triângulo pitagórico. O K, no nosso caso, é 1 mais a raiz de 2. Por que 1 mais a raiz de 2? 1 mais a raiz de 2, visto que nós colocamos o 4 em evidência, né? E chamamos 1 mais raiz de 2 de K. Pois, se esse lado aqui é 4K, oposto a 53 graus, logo, colocando o 4 em evidência aqui, nós vamos ter 4K, né? O K representa o que ficou depois da evidência, né? Colocamos em evidência o 4, que está em evidência, o restante é o K. Voltando ao raciocínio, o K nada mais é do que o quê? 1 mais a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 menos, vezes 22 menos 4π. Perceba, nós vamos parar o nosso raciocínio por aqui, porém, ele poderia ser prosseguido, fazendo uma aproximação para a raiz de 2, evidentemente, né? E fazendo uma aproximação para π. Mas nós não vamos fazer essa aproximação. Se você chegou nesse raciocínio até aqui, já é interessante, tendo em vista que, num exercício, eles poderiam dizer que a raiz de 2 é 1,41. E que o π é 3,14. E aí você teria que fazer essas substituições e, evidentemente, chegar a uma conclusão aí, preferencialmente de desenvolver esse produto notável e depois substituir a raiz de 2 por 1,41. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante para que a gente continue postando vídeos aqui. Deixe os seus comentários, fiquem à vontade e até a próxima videoaula.